bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Estação Armênia. Eu sou Armen Pamukjian e apresento esse programa junto com os meus amigos Heitor Loureiro e Marcelo Mirzeian. Estamos gravando, melhor dizendo, hoje, dia 14 de março de 2021, e relembramos hoje também, para não passar batido, os 3 anos do assassinato da vereadora pelo PSOL do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e seu motorista, Anderson Gomes. Então, 3 anos sem justiça, sem saber quem mandou matar Marielle Franco. Enfim, após lembrarmos aí da querida Marielle, de sua memória, vamos à pauta dessa edição, a 17ª edição desse nosso podcast. Então, vamos falar de Artsakh, pós-guerra, né? O que vem acontecendo após esses quase 4 meses após a capitulação por parte da Armênia diante do Azerbaijão, e além da crise política que o primeiro-ministro armênio Nikol Pashinyan vem enfrentando. Marcelo, seja muito bem-vindo, prazer revê-los todos, na verdade. E aqueles recados básicos da Estação Armênia para os nossos ouvintes e agora espectadores também, antes de chamarmos o queridíssimo Heitor Loureiro. Valeu, Armen, olá a todos os ouvintes, olá a todos os espectadores agora também, porque nós estamos começando uma nova tradição aqui no podcast. Esse é o primeiro podcast que está sendo também transmitido em vídeo, né? A gente também está gravando aqui a nossa participação. Então, para você ouvinte que está aí ouvindo a gente no Spotify, no iTunes Podcast, você pode também dar uma conferida lá no YouTube, porque você vai ver os 3 apresentadores aqui do podcast estão lá presentes não só em voz, mas também em vídeo, né? Eu vou aproveitar para pedir também para você que seja onde você estiver acompanhando, seja no YouTube, seja no Spotify, seja no iTunes, deixe seu like, deixe um comentário ou compartilhe, mostre a sua afeição aí pelo nosso podcast, que faz muita diferença pra gente e mostra que você tá curtindo aquilo que a gente tá fazendo, tá bom? E vou aproveitar também para falar do Explica, que a gente tá aí com a 3ª temporada e já tem bastante vídeo publicado, a gente já tá para sair com outros, vai sair vídeo ainda esse mês, viu? Então aproveite e siga a gente também ali no YouTube Estação Armênia. Heitor Loureiro, seja bem-vindo, queridíssimo irmão. Fala, Armen, tudo bem? Tudo bem, Marcelo? Tem tempo que a gente não grava, hein? Nem lembro qual foi o último episódio, muita coisa aconteceu de lá até aqui, vamos tentar dar conta hoje de alguns desses acontecimentos e eu acho que o Marcelo vai fazer aqui um apanhado do que temos na Armênia nos últimos tempos e depois a gente comenta alguma coisa. Bom, vamos lá, o ouvinte que acompanha a gente já sabe que desde o último podcast já faz um tempinho, né, que a gente fez ali no começo de novembro, e que a gente publicou falando sobre as músicas do System of a Down, que eles tinham lançado em apoio a Artsakh, né, em apoio aos armênios na guerra de Artsakh. Nesse último episódio a gente explicou bem o porquê da guerra, né? O que acontece na região, por que os armênios já ocupam a região, por que o Azerbaijão estava tentando tomar o território. Tá bem explicado, então, para o ouvinte que não ouviu ainda, aproveita aí e dá um pulo de volta aí no episódio anterior no podcast, que você vai entender sobre o que a gente vai falar hoje aqui, tá bem completo lá, tá? Desde então, no dia 10 de novembro de 2020, o primeiro-ministro armênio, o Nikol Pashinyan, ele assinou um acordo para o fim da guerra, em que Artsakh cederia os territórios que pertenciam ao Azerbaijão antes do início da guerra, em 88, e o território de Artsakh seria reduzido a um tamanho muito próximo ao que Nagorno-Karabakh tinha quando estava dentro da Oblast durante o período soviético, com a adição ali da faixa para o corredor de Lachin, que é uma estrada que basicamente vai ligar a Armênia a Artsakh e vai levar tanto mantimentos, vai poder fazer o transporte de pessoas, vai ser uma conexão direta da Armênia para ela poder sustentar Artsakh. Imediatamente após a assinatura, né, no mesmo dia a gente tem a reação em Yerevan. Então, diversos manifestantes invadem o parlamento armênio. Nos dias seguintes, eles fazem protestos nas ruas, fecham estradas, se reúnem ali na praça central de Yerevan. Todos muito irritados com essa decisão do Pashinyan, que ela foi tomada
sem consulta pública, né? Quase que de sopetão, né? Porque a gente até então estava ainda falando sobre a guerra se aproximando da cidade de Xuxi, né? Que é uma cidade bem importante ali em Artsakh por causa da posição estratégica de estar mais alta, né? E a gente ainda muito tenso com essa notícia da tomada do Azerbaijão em Xuxi e logo em seguida recebe já essa notícia de que o Pashinyan já tinha assinado o acordo. Né? A gente nem estava esperando que ele estaria negociando o acordo ou algo nesse sentido. Todas as negociações anteriores foram com relação a cessar fogo e que não foram respeitadas pelo Azerbaijão. Então a gente estava nesse contexto de bastante manifestação popular, né? De bastante insatisfação popular. Pouco a pouco, grandes autoridades também começaram a vir a público para pedir a renúncia do Pashinyan pela má condução da guerra, né? Uma das primeiras delas, se não o primeiro delas, foi o presidente Armen Sargsyan, que ele em diversas entrevistas colocou bastante a culpa no Pashinyan, falou que ele deveria renunciar, falou que o melhor para a Armênia seria se ele jogasse a toalha, que ele saísse do posto. Um tempo depois também a gente teve o patriarca da Igreja Apostólica Armênia, o católico Karikin II. Entre as instituições, a UGAB também, a UGAB Internacional, fez uma declaração extensa em que coloca todos os fatos, coloca tudo o que aconteceu e por que o Pashinyan deveria renunciar. Inclusive eles disseminaram essa informação para todas as filiais dela. Aqui no Brasil também foi traduzido para o português e também foi comunicado pela UGAB aqui do Brasil. E a resposta do primeiro-ministro para todos esses ataques foi sempre a mesma. É a oposição tentando criar uma instabilidade. É a oposição que está tentando voltar ao poder. Ele até chegou recentemente, a gente vai falar agora disso também, né, que vai ser mais o assunto do podcast de hoje, mas os militares também agora estão se manifestando contra o Pashinyan. Tem algumas figuras militares que já se manifestaram publicamente contra ele e a favor da renúncia, e aí ele já está também falando numa tentativa de golpe, está falando, não, isso daqui é uma tentativa de golpe militar que eles estão usando como uma desculpa para tentar chegar até o poder, tal. Então ele sempre usa esse argumento de que é a oposição que está batendo, não é realmente a população que está insatisfeita com ele. E a oposição realmente toma algumas medidas que não são muito confiáveis, né? Eles chegaram a escolher no final do ano passado já o candidato que ia entrar no lugar do Pashinyan. Eles já tinham certeza até de quem que eles iam colocar no lugar. Eles estavam tão certos que ele iria cair, que eles já estavam até apresentando o novo primeiro-ministro armênio. Não há muita firmeza naquilo que a oposição fala, ela parece muito desconexa entre si, né? Muito diferente do que aconteceu lá em 2018, quando a gente teve a Revolução de Veludo, quando de fato a população estava inteira contra o primeiro-ministro, né, que tinha acabado de virar primeiro-ministro, e que de fato eles conseguiram se organizar para colocar um líder, para esse líder entrar no lugar. Inclusive a oposição tem um argumento muito válido, né, hoje em dia. Na época da Revolução de Veludo, que colocou o Pashinyan no poder, nenhuma gota de sangue foi derramada, né? Por isso que foi chamada de Revolução de Veludo, que é uma coisa que ele se orgulha, ele conta, ele adora, né, massagear o ego dele, fez um documentário sobre a Revolução. Mas agora que as manifestações são contra ele não baixa a guarda, nem figurativamente, nem literalmente, porque tem muitos casos de prisão, de violência policial contra os manifestantes. Assim, tem uma diferença entre os protestos de 2018, que aqui a gente tem um apoio popular quase que 100%, assim, né? A gente tem realmente uma força popular para tirar o primeiro-ministro. E é de hoje em que a gente vê que a gente tem ainda uma divisão muito grande, ainda tem muito apoio o Pashinyan tem muito apoio dentro da Armênia. Está diminuindo, à medida que vai passando o tempo, os protestos estão aumentando, né? Agora no meio de fevereiro os protestos voltaram com uma força bem grande, está parecendo como quando tinha acabado de ser assinado o acordo, de ter sido terminada a guerra, e tem tido mais adesão. Os protestos são insistentes, apesar de que numericamente eles ainda não são tão expressivos como foram em 2018. Muito bom, Marcelo, seu resumo da situação. Fica mais tranquilo para a gente começar a conversar aqui. Eu acho o seguinte, tem alguns caminhos que a gente pode seguir, né? Mas pensando um pouco nesse movimento da oposição, né, que começou justamente com o cessar-fogo em novembro do ano passado, aquela coisa de chamar o Nikol Pashinyan de traidor, né, que ele teria
não teria usado todas as capacidades militares da Armênia para combater o Azerbaijão, e aí a gente pode entrar já nesse tema também, porque isso tem a ver com o movimento dos militares que a gente tem assistido, né? Mas ainda ficando sobre o campo da oposição, a oposição, ela, no primeiro momento, ela se uniu num chamado Movimento de Salvação Nacional, Movimento pela Salvação Nacional, depende da forma como você traduzir, né, que foram aqueles primeiros movimentos, de fato, que estavam nas ruas logo do final da guerra, na virada do ano, depois que acabou o luto nacional, depois do Natal, aquela coisa toda que a gente acompanhou. Esse movimento já rachou, né, ele já rachou. Pelo menos vamos lembrar que o parlamento armênio ele é composto majoritariamente pelo İMKAYLE, né, meu passo, que é a aliança ali de partidos do Nikol Pashinyan, né? Isso é um problema que a gente fala há muito tempo da Armênia. Na Revolução de Veludo, o Nikol Pashinyan ele conseguiu uma maioria esmagadora parlamentar. Então ele tratorou a oposição dentro do parlamento nos primeiros momentos do seu governo, ainda em 2018 para 2019. E os dois partidos da oposição ali, os principais partidos da oposição no parlamento, que é o Armênia Próspera e o Bright Armenia, né? Armênia reluzente também, cada um traduz de uma maneira. Brilhante. Brilhante, reluzente. Esses dois partidos, eles já concordaram com que o Nikol tem que sair, mas que o próprio Nikol vai chamar eleições. Porque até então a oposição tinha algum tipo de unidade em duas coisas. O Nikol tem que sair e... renúncia, né? Isso, ele tem que renunciar e as eleições têm que ser chamadas imediatamente. Então, os dois principais partidos de oposição que estão no parlamento, eles já roeram a corda, por assim dizer. Então, eles já estão falando, não, o Nikol pode chamar eleições parlamentares antecipadas, que em inglês chama snap elections, né? Normalmente é o termo que a gente vê. Então, perdeu bastante força o chamado Movimento de Salvação Nacional, que a Federação Revolucionária Armênia é um dos principais líderes, né, desse movimento, que é o pessoal que está nas ruas de forma mais ativa, né? Hoje mesmo, dia 14 de março, enquanto a gente grava, os manifestantes ligados a essa frente de salvação nacional, ou movimento de salvação nacional, tentaram impedir que o Nikol Pashinyan saísse da casa do presidente Armen Sarkisyan. Ele foi uma reunião com o Sarkisyan, ele tentando sair da residência, ele foi ali cercado e tal, mas conseguiu sair. Enfim, a oposição nesse momento está perdida, né? E esse momento da oposição ele pode ser visto de várias maneiras, né? Primeiro, o Nikol Pashinyan ainda tem muita credibilidade, ainda tem muito poder, né, e tem muita simpatia popular. Se não por de fato simpatia à figura dele, por rejeição enorme às figuras da oposição que foram tiradas do poder a partir da Revolução de Veludo, né, que de certa maneira estão irmanadas ali em torno desse movimento de salvação nacional. Então, teve uma pesquisa agora, na verdade foi um survey, né, não foi exatamente uma pesquisa como a gente conhece aqui no Brasil, com as metodologias e tal, mas teve um survey de intenções de voto na Armênia. A maior parte das pessoas não votaria, né? Lembrando que a eleição na Armênia não é obrigatória como no Brasil. E aí, quem venceria, tirando o não vou votar em ninguém, quem venceria seria o Nikol Pashinyan. Isso mostra que, por mais que haja um problema, né, em torno da figura do Nikol, a impressão que dá é que os armênios dizem que estão ruim com ele e pior sem, né, e era pior antes, quando ele não estava. Né, Armen? Eu não sei se você compartilha dessas impressões. Não, compartilho totalmente, e temos visto aí desde que a oposição chamou manifestações e vem chamando, o próprio Pashinyan tem chamado as suas próprias manifestações em apoio a ele próprio, né? E elas são muito mais numerosas, né, do que as da própria oposição. Você costuma dizer nas nossas conversas que se a oposição tinha um plano que era a renúncia e o Pashinyan deu um checkmate neles, falando, não, eu vou chamar uma eleição, uma snap election, né, uma eleição antecipada, eles não têm um plano, né, como ouvi você dizer recentemente também em outro podcast, né, nessa pesquisa está todo mundo reduzido, assim, a oposição, os nomes dos partidos perdem de lavada, né, então é um momento bem complicado. Agora, recentemente, então, tivemos um grande imbróglio, Heitor, o Sarkisyan, o presidente armênio, ele se recusou a assinar a demissão de do líder, né, do Estado-Maior do Exército Armênio, por causa de toda uma questão ali. Agora vamos entrar nessa questão do Iskander, né, aquele míssil balístico armênio, que só a Armênia tem na região, porque é produzido na Rússia, né, então a Armênia tem, e a Armênia não utilizou. Quando questionado, o Pashinyan falou que eles eram
antigos e não funcionaram, e aí generais começaram a dizer que ele nem se foi cogitado o uso dele. E aí temos todo esse imbróglio do Pashinyan querendo demitir esse oficial de alta patente, Sarkisyan, que é o presidente, se recusando a assinar. O que está acontecendo? O que vai acontecer? Quais os prognósticos? Só pegar um ponto aqui que o Marcelo falou a oposição está meio perdida, e eu concordo com isso também, né? E porque é isso, a oposição ela exigia que o Nikol Pashinyan renunciasse, e aí a oposição montaria um governo, né? Que é um negócio estranho também. E isso é normal, né? Num sistema parlamentar você monta um governo provisório para até chamar novas eleições para daí ter um partido com maioria no parlamento e esse partido indique o primeiro-ministro. Só que aí a oposição se agregou em torno do Vasquem Manoukian, que é uma figura que já foi primeiro-ministro quando a Armênia era presidencialista, né, ou semi-presidencialista, no começo dos anos 90. Então é isso, a oposição acabou se agregando em torno de um nome que é um cara que estava no jogo político antigo da Armênia, que foi justamente contra o qual as pessoas se levantaram em 2018. Né? E aí, Armin, até por indicação sua, e a gente indica aqui aos ouvintes também, uma entrevista feita com um dos líderes do Tashnasutiun na Armênia, pelo EVN Report, pela Maria Titizian, a gente ouvia a entrevista, eu fiquei com vergonha do camarada que está sendo entrevistado. Infelizmente. Eu não vou lembrar o nome dele agora. Vamos poupá-lo. Fiquei com vergonha. Apertava um pouco ele e ele gaguejava, ele não sabia o que falar, não sabia. Ela falava assim: tudo bem, eu entendi que o seu plano é tirar o Nikol Pashinyan, mas e aí, o que vocês vão fazer? Ele, não, a gente tem que tirar o Nikol Pashinyan, a gente quer convocar as eleições. Não, eu entendi que tem que convocar eleições, mas e aí? Não, a gente não confia no Nikol Pashinyan. Tá bom, eu entendi. Se isso tá perceptível pra gente aqui no Brasil, ouvindo um podcast em inglês sobre a Armênia, vocês imaginem o que para a população da Armênia. Então, por isso esse cenário que você disse, Armin, as manifestações do Nikol Pashinyan tinham mais pessoas do que as manifestações da oposição, ainda mais quando houve esse racha da oposição e a oposição parlamentar concordou com o Pashinyan que ele chama as eleições, que provavelmente vão acontecer entre junho e julho, né, pelo que a gente está ouvindo falar, e aí ele sai do poder. Provavelmente, né, aí já chutando, né, fazendo futurologia, provavelmente o Imkailer, que é a coalizão dele, elege um primeiro-ministro. Né, então sai o Nikol Pashinyan, mas entra alguém da sua coalizão. É o que parece que vai acontecer. Entra outro, sim. Essa treta do exército, um apanhado rápido, o vice-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Armênia criticou o Pashinyan publicamente por não ter permitido que o exército armênio usasse o Iskander. O Iskander é o principal míssil balístico de médio alcance da Rússia. E é um material, como você mesmo disse, né, que só a Armênia tem fora da Rússia. Esse material, esse armamento, ele foi vendido para a Armênia em 2016, 2017, no rescaldo da Electric Yerevan. Outra manifestação. Exato, porque aquela época a Armênia tinha uma por ano, né? E você estava lá, né? Eu estava naquela, né? E foi por conta do aumento da eletricidade. E aí um morde-a-sopra da Rússia foi o seguinte: não, tá bom, a gente aumenta aqui, não aumenta tanto a eletricidade, aumentar só um pouquinho. E aí o Serge Sarkisyan, que era o presidente na época, falou para a Rússia: tá, mas você vai ter que fazer alguma coisa para compensar, né, a minha popularidade, isso que eu vou perder aqui. E aí uma das coisas desse acordo era... Os caras mandaram mísseis. Exato, né, mandaram mísseis que eram mísseis, né, são mísseis realmente de primeira linha no armamento mundial, né. E aí o Pashinyan meteu os pés pelas mãos, né, para responder esse vice-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Ele disse que o armamento era antigo, que não funcionou. Que só 10% teria explodido, o que são dois erros. Primeiro, o armamento não é antigo, né? E segundo, que esse armamento é recentíssimo, né? Ele confundiu com o armamento soviético que a Armênia tem, de fato, que realmente alguns apresentaram falha. E segundo, um míssil Iskander jamais apresentaria falha. Então, provavelmente, ele misturou duas coisas ali, ou ele estava mal informado, ou ele, de fato, quis dar uma resposta meio macarrônica só para ver se passava. Só que aí os militares ficaram pé da vida, né? Porque os militares que já sofrem, né, na Armênia o estigma de terem perdido uma guerra. Então eles tentam passar esse estigma para o primeiro-ministro que teria sido incapaz, né, de conduzir o país naquela guerra. A gente pode também discutir se ele foi de fato incapaz ou não. E aí agora os militares estão falando: não, ele está chamando a gente de incapaz e o nosso equipamento de ruim, sendo que a gente tem o principal equipamento balístico no mundo hoje, né? Como pode? E aí foi o Onik Gasparian, que era de fato o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Armênia, ele saiu em defesa do seu vice, e aí o Nikol mandou demiti-lo, né, que é uma decisão executiva, demiti-lo, só que tem que passar pelo presidente. E aí o presidente não assinou.
Só que a assinatura do não presidente, a não assinatura do presidente faz com que esse documento volte para a mesa do Nikol Pashinyan. E ele tem mais uma chance de olhar aquele documento e de mudar de ideia. Ele não mudou de ideia. E se ele não muda de ideia, esse documento passa a valer diretamente, né? Só que sem a assinatura do Armen Sargsyan. Então, basicamente, o que a gente tem é a demissão, né, do Onik Gasparian de forma sumária, né? Então, o presidente não concordou com a assinatura, mas ele não tem nenhum poder de veto, né? De novo, é uma decisão executiva que acaba sendo uma premissa do primeiro-ministro. Só que isso aprofundou o racha, né? Daí a gente teve os 40 oficiais armênios se manifestando pela saída do Nikol Pashinyan. Isso para o Nikol Pashinyan deu ali uma retórica que ele está usando muito bem, que ele fala, olha, os militares estão se metendo na política, logo isso é um golpe. E esse golpe eu não vou aceitar, e a população da Armênia não vai aceitar. Então ele voltou às ruas, chamando a população para reagir contra o que seria uma tentativa de golpe de Estado. E quem viu, que ele falou para o mundo todo que estava sofrendo uma tentativa de golpe de Estado, né? Até o Erdogan, até o Aliyev se mostraram preocupados com isso, né? Esse tipo de retórica que ele usou, a gente sabe que o Pashinyan é populista e tal, mas há algum perigo nisso também? E eu quero fazer uma segunda pergunta antes de voltar para o Marcelo chamá-lo. Alguns generais na época da guerra nem mandaram as suas tropas, né, para determinadas regiões ali no conflito de Artsakh. E se esses Iskanders fossem usados, eu nem sei se eu estou pronunciando certo, Iskander, se esses mísseis fossem acionados, onde eles poderiam ser acionados? Hipoteticamente falando, obviamente, né, ninguém ia sair atacando os poços de petróleo em Baku, mas e qual seria a reação a isso também, né? O Iskander é o que a Armênia a gente chama de Iskandar, né, que é Alexandre. Iskander. É a versão russa, né, os árabes também têm uma palavra semelhante. Então, a Armênia, a gente sabe que, né, os Iskander têm condição de acertar Baku, mas a gente não acha que é uma coisa sensata fazer isso, né? Acho que ninguém sensato durante a guerra defendia que a Armênia atacasse Baku. Porque aí é uma questão muito difícil, né, Armênia? Porque, tecnicamente, não é a Armênia que está em guerra contra o Azerbaijão. São as forças de defesa de Nagorno-Karabakh que estão tentando defender um ataque azeri, que por sua vez acha que Nagorno-Karabakh é um território separatista, que é um problema interno seu. Então imagina a loucura que seria um míssil sair de uma base militar na Armênia e acertar algum alvo dentro do Azerbaijão. Supondo que isso fosse feito, o lugar onde um alvo era uma base militar, era uma base aérea azeri, onde estavam os caças os caças turcos, que o Azerbaijão usou, e os drones turcos e israelenses que o Azerbaijão usou também. Então isso seria ali um trabalho de inteligência e satélite, descobrir onde estavam esses aircrafts, né, esses aparelhos que voam, seja lá tripulados ou não. Os Baikrataras, né? Exato. E também, também os israelenses, né, e acertá-los, né. Isso teria sido algo muito importante na guerra, tirar a capacidade da Força Aérea Azeri de operar. Mas isso também era escalar o conflito. Essa base era onde? Então, tinha uma em Ganja. Onde ficaria essa base? Não era em Ganja. Tinha uma em Ganja que foi acertada, né? Que foi alvejada. E tem uma outra em algum lugar que eu desconheço. Mas aparentemente era sabido onde estava essa base e a Armênia escolheu não atacá-la. Mas, de novo, isso escala o conflito. Isso escala um conflito que já estava num tom muito acima do que a Armênia poderia fazer. Agora, a questão, né, a gente pode discutir, o Pashinyan ele foi incapaz de lidar com a guerra, de ler bem Eu acho que durante o acontecimento da guerra, durante o curso da guerra, não havia nada que ele pudesse fazer, assim, de heróico ou de estratégia que pudesse mudar o rumo da guerra. O erro todo foi em julho do ano passado, quando teve a escaramuça em Tavush Tovuz. Ali foi o erro. Porque ali já estava sendo anunciado que viria uma ofensiva maior. Na fronteira norte. Né? Porque depois, a gente sabe hoje de fontes confiáveis, isso quem falou foi um diplomata russo na França, ele falou que chegou uma hora que o Aliyev falou com o Pashinyan, falou, olha, se você deixar os azeris voltarem para Xuxi, a gente para a guerra aqui. Ele não deixou. O Pashinyan falou, não aceito. Né? E daí eles avançaram e tomaram Xuxi e tomaram muito mais territórios.
Agora, se o Pashinyan tivesse aceito... Mas esse não aceito foi até onde? Não, ele não aceitou. Ele não aceitou que pessoas do Azerbaijão morassem em Xuxi de alguma maneira convivendo com armênios ali, que seria um arranjo maluco. Mas o Aliyev sabia que ele não ia aceitar. Isso era uma desculpa para ele continuar atacando. Né? Mas supondo que o Pashinyan aceitasse, a gente já está aqui falando que o Pashinyan foi um traidor porque ele aceitou as azeris em Xuxi, entendeu? Ou seja, quando a guerra começou, já não tinha saída. Né? E aí a gente vai ter vários, né, ouvimos dizer, amigos, colegas que falaram, olha, o Pashinyan mandou um batalhão tal armênio atacar e esse batalhão não atacou. O general, não sei das quantas, recusou a ofensiva. Não sei quem mandou uma tropa ir para lá e a tropa não foi. Né? E aí por quê? Né? Por que dizem, né, algumas pessoas que estavam na região falam que tropas armênias saíram de Xuxi sem de fato lutar até o último homem pela cidade. Né? Por quê? Porque viram que estava perdido e estava só poupando homens, poupando vidas, ou realmente foi uma decisão estratégica de, olha, vamos deixar a cidade e depois a gente derruba o Pashinyan e a gente vai fazer um movimento político mais amplo, né, e recuperar isso num outro momento. A gente não sabe. E talvez a gente nunca saiba. Então, eu acho que em algum momento os militares perceberam que os militares estão em risco na Armênia hoje, né, do ponto de vista da credibilidade que eles têm, sobretudo os altos oficiais. Ninguém está falando dos soldados de 19 anos que perdem a sua vida na linha de contato. A gente está falando dos altos oficiais, né, que eram tidos como em alta conta. Né? A gente conhece isso no Brasil de alguma maneira, né, ou pelo menos conhecia antes do atual governo. Né? O que são, né, os generais e teoricamente, né, são pessoas que têm alta capacidade de raciocínio, de pensamento, de visão de nação e coisa e tal. Né? E esses caras agora se veem numa situação... Não é o que vemos hoje no Brasil, com certeza. E na Armênia também não, porque é isso, esses caras estão estigmatizados por ter perdido a guerra. Né? Uma guerra na qual a Armênia passou os últimos 30 anos dizendo que estava vencida, né, a favor da Armênia e que a Armênia seria imbatível e tal. É óbvio, para terminar, né, é óbvio que o Pashinyan tem erros, óbvio, evidente que ele tem erros. Né, e é evidente que ele superestimou o seu capital político, sobretudo na mesa de negociação. Né, ele achava que ele teria mais apoio do Ocidente, da sociedade civil, e que o mundo, que ele era amigo do Trudeau, e porque o Macron é chapa dele, né, e a Rússia tremeria, o medo da própria Rússia ver uma revolução de veludo como foi na Armênia. Então, ele superestimou. Não só ele, muita gente superestimou, né? É a democracia armênia contra a ditadura azeri, né? Mas, ao fim e ao cabo, a gente sabe que o mundo não é justo, né? E que o bem não vence o mal, entre aspas, né? Falando entre aspas, porque não tem um bem e um mal nessa história, isso é muito mais complexo do que isso, né? Mas que nós temos uma democracia que foi esmagada, né, militarmente por uma autocracia, que é o Azerbaijão, com a ajuda de uma outra autocracia, que é a Turquia. Né? E estamos nós aqui nessa encruzilhada. E além de tudo isso que deu errado, que ninguém socorreu a Armênia ou o Pashinyan, tínhamos grandes eventos, digamos assim, acontecendo, eleição norte-americana, aquela super polarização, no meio de uma pandemia, todo mundo, então questões muito importantes no mundo sendo discutidas e a Armênia estava ali num conflito que ninguém nem sabia o que estava acontecendo direito. Nós fizemos vídeos aqui, a comunidade armênia no Brasil, em outras localidades, tentando explicar o que estava acontecendo, aquela região autoproclamada e um povo exercendo sua autodeterminação. E como você disse, realmente foram muitos erros, né? Inclusive do Pashinyan, e um deles era sobre isso que eu queria falar com o Marcelo, até esse acordo que costuraram ao fim como eu ouvi você bem dizer, Heitor, a segunda fase da guerra de Artsakh, né? Porque ela não terminou. A gente está vendo desdobramentos aí, né, Marcelo? Muitos captivos de guerra, né? POWs, como se diz, Heitor. Prisoners of War, né? Prisioneiros de guerra. Alguns voltando agora. Marcelo, você tem acompanhado essa questão na internet? Agora, recentemente, uma prisioneira armênia civil retornou, então também causou muito esse debate. Alguma coisa sobre essa questão? Armin, essa questão dos prisioneiros de guerra, inclusive, ela já tinha sido acordada no acordo que foi assinado pelo Pashinyan lá em novembro do ano passado. Parte do acordo dizia que existia uma data limite para você poder retornar os prisioneiros de guerra
tanto do Azerbaijão que pudessem estar na Armênia, quanto da Armênia que estivessem no Azerbaijão. Mas o que a gente vê de fato é que cada dia tem um novo. A gente está em 2021, já estamos em março e a gente ainda está recebendo prisioneiro armênio que está no Azerbaijão, ainda está recebendo corpos que estão no Azerbaijão, que estão chegando agora, que estão sendo descobertos. Então, ou seja, já não está sendo cumprido esse acordo, pelo menos nesse ponto, né? Acho que, só para comentar também um pouquinho do que o Heitor falou, quando ele estava falando sobre o Iskander, a gente colocou para os nossos espectadores no YouTube, eles puderam ver aqui, a gente colocou uma foto de um Iskander, e vai estar escrito também na descrição, se você está no podcast, você pode buscar depois como é escrito, né, no Google. O Iskander é um míssil que não é pequeno, provavelmente não faz um estrago pequeno, né? E como o Heitor também bem pontuou, era uma guerra que era muito delicada no sentido de o Azerbaijão dizia a todo momento que não estava atacando a Armênia, e a Rússia também chegou a usar isso, né? A gente chegou a ver declarações da Rússia, principalmente mais ali no final da guerra, dizendo que não, a gente só vai interferir no momento que o Azerbaijão atacar diretamente a Armênia, e não Artsakh, né? O Azerbaijão, ele historicamente, inclusive nesse domingo, agora a gente acabou de publicar, hoje que a gente está gravando aqui, né? Mas para o ouvinte foi no último domingo, a gente publicou uma matéria, inclusive falando sobre Rojali, que a gente já falou bastante aqui, tanto como portal, quanto tem até no Explica, já também a gente explicando um pouco de o que foi a situação de Rojali. Essa matéria que a gente soltou agora no domingo, também fala um pouco sobre como o Azerbaijão tenta capitalizar, entre aspas, assim, em cima de Rojali, né? Eles colocam civis inocentes azerbaijanos, que são turcos mesquécios, que eles sabem que não tem... que internamente são minoria, então já são meio que rejeitados pelo próprio Azerbaijão, colocam na linha de frente, acontece essa morte de civis e o Azerbaijão se promove em cima disso até hoje, né? Eles tentam usar até a última gota possível para dizer que a Armênia estava atacando eles, tentando fazer essa propaganda anti-armênia. E isso aconteceu também durante essa guerra, durante a segunda fase da guerra, com Ganja, em que a Armênia atacou uma base militar que estava atacando a Armênia destruiu a base militar em Ganja, que era da onde vinham os maiores ataques armênios, da onde vinham os drones, e o Azerbaijão de novo tentou fazer a propaganda em cima, dizendo que o armênio estava atacando civis inocentes, não sei o que, já fizeram até site para Ganja e não sei o que, não sei das quantas. Os civis armênios que morrem não importam, as bombas que jogam nas igrejas armênias não são importantes, não são considerados civis que estão morrendo a troco de nada, né? E a gente está falando de drones. O Azerbaijão atacava com drones, e que ali em julho, a primeira vez que eles tentaram atacar com drones na província de Tavush, o governo armênio, os militares armênios comemoraram bastante de ter derrubado um drone, tiraram fotos, tá aqui ó, o drone militar, que é uma tecnologia, né? Quinta geração, né? Uma guerra de quinta geração, como é chamada. Os olhos do mundo, os olhos militares do mundo estavam voltados para essa guerra para ver como esses drones iam se comportar e o quanto eles seriam decisivos na guerra. E, de fato, agora também no começo dessa segunda fase da guerra, em setembro, eles começaram a derrubar alguns drones, também mandavam imagens, derrubamos mais 2 drones em tal lugar, derrubamos outro, esses drones estão fazendo missões kamikazes, entre aspas, né, entre muitas aspas aí, porque é um drone, não é uma pessoa, mas em que o drone se jogava para explodir e tal, e eles conseguiam detonar o drone antes disso, tal, então fez-se muita propaganda, mas a grande questão é a seguinte, que você derrubou 2, 3, 4 drones, mas está vindo 10, 20, não para de chegar drone. Então os drones foram sim muito decisivos e escancaravam a vantagem militar que o Azerbaijão tinha. Talvez o Iskander fosse seu, entre aspas, drone da Armênia, seria a vantagem militar do exército de Nagorno-Karabakh, do exército da Armênia. E um outro problema que a gente vê ali principalmente, né, daí sim, quando entra na questão da Armênia, é na província de Siunik, que é antiga Zangezur, né, que o Azerbaijão fica conclamando, é que agora que os territórios foram devolvidos para o Azerbaijão, começa a se ter, sim, aí de fato, uma briga entre Armênia e Azerbaijão pela delimitação. Começou com um pouco
da mídia tentando fazer um alarmismo, dizendo que o Azerbaijão tomaria a Zangezur de volta para eles, a Armênia perderia toda a província de Siunik, que parecia um pouco mais alarmista. Eu acho que seria bem pouco provável, apesar da gente nunca poder dizer que é impossível quando se trata do Azerbaijão, mas parecia bem pouco provável que o Azerbaijão fosse fazer um ataque nesse nível diretamente à Armênia. Eles precisaram ter um grande apoio da Rússia para não ter um envolvimento de outros países ali no meio e acabar escalando para uma guerra muito maior. Mas que ainda assim houve de fato um problema na divisa, né, de Siunik, sobre essa delimitação entre até onde vai a Armênia, até onde vai o Azerbaijão. Então tem alguns vilarejos em que o exército azeri entrou e tomou o vilarejo, mas ele originalmente era da Armênia, ele sempre fez parte da Armênia, sempre respondeu ao governo armênio, e de repente se vê ali com o exército azerbaijano falando, não, esse aqui está na divisa, esse aqui é nosso. Então é algo que deveria ter acontecido lá no começo no final da Guerra Fria, aí, que porque estava junto ali de Artsakh, nunca houve esse problema de delimitação. Porque é isso, você tem uma fronteira. O ponto todo as fronteiras entre Armênia e Azerbaijão não foram pensadas para serem fronteiras nacionais, de estados soberanos, muito menos para serem fronteiras nacionais, estados soberanos entre dois países que estão em guerra. Né? Eram fronteiras pensadas para dividirem em duas regiões que faziam parte de uma mesma administração, que era a União Soviética. Então, é como a fronteira de São Paulo com Minas Gerais, ou São Paulo com Rio de Janeiro. Tudo bem se uma cidade fica no meio, a coleta de lixo é feita por São Paulo e a luz é paga por Minas Gerais. Tá tudo bem, não vai mudar nada na vida das pessoas, prática. Vai mudar que ela tem um comprovante de endereço, às vezes, tem dois comprovantes de estados diferentes, com o mesmo endereço. Agora aqui não, a gente está falando exatamente disso, de estradas que passam na fronteira. Se vocês pegarem o mapa da Armênia para olhar, eu estava fazendo esse exercício ontem aqui em casa, né? Tem uma estrada de ferro que liga a Turquia, ela entra por Nahityevan, ela corta Nahityevan fazendo a fronteira com o Irã, e aí ela passa pelo sul de Siunik, Zangezur, ela entra em Karabakh e ela vai dar em Baku. Isso é uma ferrovia. Ou seja, ela passa em 4, 5 territórios / países que são que tem problemas entre si, né? E essa ferrovia pertence a quem, passa o que ali, vai para, entendeu? Então isso tudo era, ou como a mina de ouro que também foi alvo de uma operação lá em Tavush, ao norte também, que a mina de ouro é dividida no meio, né? Metade da Armênia está do Azerbaijão. A região de Kapan também, Kapan tem uma estrada, Kapan fica na Armênia, tem uma estrada que faz a fronteira entre a Armênia e o Azerbaijão, que, como vocês disseram bem, antes isso não era um problema. Tem soldados ali. Exato, antes não era um problema porque era controlado pelos armênios, então era a fronteira da Armênia com Artsakh, né? Agora é controlado pelo Azerbaijão, ou seja, na fronteira sul da Armênia agora a gente tem uma linha de contato de militares azeris com militares armênios, né? Então a gente criou uma nova linha de contato que não existia antes. Mas é isso, como o Marcelo falava também, né? A gente esquece, né, que quando um país se torna independente, ele precisa, uma das primeiras coisas que ele precisa fazer é ter o seu território reconhecido pelos vizinhos, né? Então aqui no Brasil a gente fez isso no século XIX. A Guerra do Paraguai, querendo ou não, é um processo desse, né, de ajuste de território com seus vizinhos. Então, o rio aqui é meu, não, o rio é seu, então eu vou entrar no Mato Grosso, e aí vamos começar uma guerra para resolver isso. Agora, no caso da Armênia, isso não foi feito em 91, no caso de nenhum país aí soviético foi feito. Então a gente tem outras pendências territoriais que mais ou menos quentes dependendo da região. Essa da Armênia e do Azerbaijão, ela é gigantesca e potencializada por ser não só uma questão da onde a fronteira passa, né, mas por ter um território de maioria étnica de um povo que fica dentro de um outro país com outra composição étnica. Heitor, e acho que muito disso por conta das resoluções ganhas pelo Azerbaijão na ONU, né, em relação ao território. A gente sabe, nós somos armênios aqui, você é historiador, claro, mas a gente sabe ali que a região, o povo estava exercendo sua autodeterminação, a gente sabe de todo o conflito que aconteceu, mas que os armênios habitavam aquelas terras, então eles tinham esse direito. A gente passa por toda essa questão, né? Como você vê tudo isso agora? As resoluções da ONU, elas muitas vezes são mencionadas pelo Azerbaijão, ou mesmo por pessoas que não têm nenhuma ligação com o Azerbaijão, mas esbarram nessas resoluções, mas elas são mal lidas.
Tá? Por que eu falo que elas são mal lidas? Porque elas nunca legislaram, por assim dizer, por caso não tenha esse poder, sobre o status de Nagorno-Karabakh. Então, nenhuma resolução da ONU nunca disse que Nagorno-Karabakh faz parte do Azerbaijão ou que Nagorno-Karabakh faz parte da Armênia. O que as 4 resoluções fizeram foi dizer que, pedindo o fim das hostilidades, que as partes negociem e pedindo que que as forças armênias ocupassem as regiões adjacentes. Então, Kalbajar, por exemplo, é uma região nominalmente citada numa dessas resoluções da ONU. E até aí a gente pode entrar nessa discussão. Né? A Armênia ocupava Kalbajar, ocupava outras regiões também adjacentes a Nagorno-Karabakh, que reconhecidamente não eram armênias, ainda que tivesse presença histórica armênios também, monumentos históricos, igrejas, né? A gente vai ficar aqui uma vida falando de toda a presença histórica armênia nessa região, mas que durante os tempos soviéticos e no final do período soviético não tinha majoritariamente presença armênia naquela região. Então, as resoluções da ONU falam sobre isso. Né? Elas falam sobre uma desocupação armênia dos territórios adjacentes. Né? Elas não versam sobre a autonomia de Karabakh, ou sobre a não autonomia de Karabakh. Só que muitas vezes isso é mal interpretado ou mal utilizado deliberadamente, né? Para falar que a ONU decidiu que Nagorno-Karabakh é parte do Azerbaijão. Né? Quando não. Nenhuma das 4 resoluções diz isso textualmente. E também, mesmo que dissesse, a gente tem que lembrar que resoluções do Conselho de Segurança são instrumentos políticos tomados de acordo com a composição do Conselho naquele momento, com o interesse das potências que podem vetar ou não determinada resolução, etc. Como o Marcelo disse, o Azerbaijão sabe se utilizar muito bem de ataques e de outras ferramentas, né? E essas resoluções que a ONU discutiu e proferiu, creio que em 94, né, nas conferências de Madrid, se não me engano, eles usam isso, né, todo o seu corpo diplomático ao redor do mundo utiliza isso em cartilhas, claro, somado a de Rojali, como o Marcelo bem citou, né, Sumgait, todos esses massacres que aconteceram dentro dessas regiões. Sim, aí a gente pode entrar, né, as resoluções são de 93, porque elas são um pouco antes do fim da guerra, né, do fim da primeira parte da guerra, que é em 94, lá com o cessar-fogo que durou mais tempo, né, tirando aqueles problemas em abril de 2016 e né, os snipers que a gente conhece muito bem. Mas a gente vai entrar naquela questão, né, Nagorno-Karabakh não tem um status definido, não teve em 94 e continua sem ter. Então a discussão que a gente tem que fazer e muita gente já faz isso, né, por que não procuramos uma solução definitiva nos últimos 25 anos? Por que não discutimos a sério a devolução de territórios para o Azerbaijão em troca de uma autonomia para Nagorno-Karabakh reconhecida? E aí vai entrar uma série de coisas. Vai ter gente que vai falar, não, teve momentos que a Armênia quis fazer isso, o Azerbaijão não quis. Teve momentos que o Azerbaijão quis fazer e a Armênia não quis. Não, nenhuma devolução de territórios era aceitável, já que todos os territórios ali foram vencidos com vidas armênias que se perderam e tal. Mas tem Nakhitchevan, e Nakhitchevan os armênios foram expulsos, exterminados, e tudo de Armênia foi destruído na Nakhitchevan. Então não é justo que a gente entregue 1 centímetro de terra de Nagorno-Karabakh. É complexo, não estou dizendo que a solução é simples, né? Mas talvez a gente tenha evitado conversar, ou melhor, buscar uma solução de fato definitiva para isso. Eu não estou falando que isso, eu falei a gente, não é a Armênia, né? O mundo evitou buscar uma solução definitiva, e a solução que nós temos agora é muito pior do que qualquer uma das opções que eu mencionei anteriormente, né? Que é a Armênia perdendo 60% do controle do que era a República de Artsakh, mantendo uma posição muito frágil, e que daqui a 5 anos essa posição vai ser desafiada de novo, quando vencer o tempo das forças de paz da Rússia que estão na região, e qualquer país pode romper unilateralmente a presença russa ali. Né? E aí nada impede que o Azerbaijão volte a uma ofensiva militar para o restante do território de Artsakh. Né? E qual que é a capacidade que a Armênia... É uma pergunta que eu faço, não tem resposta. Qual é a capacidade que a Armênia tem de se reestruturar politicamente e militarmente para enfrentar uma nova ofensiva azeri daqui a 4, 5 anos? Era justamente a isso que eu queria me referir. Você antecipou, né, sobre essa ocupação dos peacemakers, né, o pessoal ali russo na região, que em 5 anos isso aí vai vencer e as hostilidades podem começar de novo. E você suscitou a questão, levantou o debate sobre, a gente teve 25 anos, o mundo, a Armênia, o Azerbaijão,
as organizações que poderiam fazer algo para resolver essa questão. Então, se os armênios não quiseram resolver na paz e queriam manter o território ali, como você bem disse no começo ali, se achando imbatíveis, que da forma que ganharam a primeira fase da guerra heroicamente, né? Mas a Armênia, então, se não estava disposta a negociar, devia ter se preparado nesses últimos 25 anos militarmente. E é isso que recai, ou o que tenta embetrar ao Pashinyan, parte da oposição, ou tudo que nós vimos nas entrevistas dos antigos presidentes armênios, do Kocharyan, do Sérgio Sargsyan, recentemente, que eles deram, né? Impetrando isso ao Pashinyan, falando, tudo bem, ele está 2 anos no governo, mas se ele sabia que ele estava causando hostilidades, o que aconteceu em Tavush, etc., ele devia ter se preparado melhor. Qual que é o caminho daqui para frente? Em 5 anos, como você bem disse agora há pouco, essas forças de paz russas vão se esvair, vão sair da região. A Armênia perdeu Xuxi, sua região mais alta, que ela fica acima um pouco de Stepanakert, que é a capital de Artsakh. Como você bem disse, que é a área que sobrou para a Armênia, que a Armênia controla hoje, que os armênios controlam. O que pode acontecer daqui para frente, seja em 5 anos, em 1 ano e meio, como você previu em outro podcast que eu vi recentemente? Você está aqui na minha frente, agora você é meu amigo pessoal e, cara, você é uma pessoa que é muito ponderada nas questões, é pessimista, é conhecido por ser pessimista, mas é muito ponderado e muito cético em alguns outros aspectos. Então, faz um panorama aí para a gente encerrar mais ou menos esse lance de Artsakh. Eu não sei se eu vou ser pessimista agora, mas eu vou aventar um cenário que eu não gostaria que acontecesse, porque lá em 2018, durante a Revolução de Veludo, a gente ouvia dizer que, mas o Pashinyan, ele não tem nenhuma relação com o Nagorno-Karabakh, ele não é veterano de guerra, ele não vai saber lidar com o Azerbaijão, ele não é dessas raposas antigas pós-soviéticas que, né, como o Kocharyan era, como o Levon Tepetrussian era, como o Sérgio Sargsyan era, que vai saber conversar com o Aliyev nos mesmos termos, né, que vai chamar o Aliyev de moleque, porque já conversavam com o pai dele, o Heydar Aliyev, antes, né, e é meio que isso, né, e aí o Pashinyan foi visto como moleque, porque numa mesa com Putin e com Aliyev, ele era um camarada que estava mais frágil. E eu acho o seguinte, Armen, é lógico que a gente sabe o que aconteceu, né, que em decisões ali, né, de gabinete, o Pashinyan, seus principais generais, os generais falam, vamos fazer tal coisa, e o Pashinyan falando, não, vamos fazer outra coisa, né, por vezes essa outra coisa que o Pashinyan propôs foi o caminho equivocado. Né? E aí sim ele tem que ser imputado de culpa, e não por mim, não por você, pelo Marcelo, por ninguém que nos escuta, mas pelas instâncias tanto da democracia armênia, ou seja, pelo voto, como eventualmente, se for o caso, judicialmente. Né? Ele tomou uma decisão que foi de fato equivocada, então ele vai pagar o preço por isso. Agora, o que a gente não pode cair, e que em 2018 era muito usado, o argumento era o seguinte, olha, a Armênia não pode se dar o luxo de ter um governo revolucionário pró-Ocidente, porque a Armênia é um país em guerra. Né? Porque, de alguma maneira, isso está acontecendo agora. Com esse movimento das Forças Armadas, são os militares dizendo, olha, a gente sabe como lidar com esse povo aí, que é o azeri, ou o turco, né, de maneira genérica. A gente sabe lidar com os turcos. O Pashinyan não sabe. Então, quem vai resolver isso é a gente, porque isso, além de ser uma solução de força, né, militarmente de força, é uma solução autoritária. Né? É uma solução que vai falar, não, beleza, então que a Armênia precisa de um governo ditatorial militar, é uma junta militar que vai governar o país. Isso é uma cilada, porque muita gente está escutando a gente pode falar, é isso, porque o que a Armênia precisa é se reequipar em 5 anos e poder enfrentar os azeris e recuperar o território perdido, ou pelo menos recuperar Xuxi. Não se engane. Não se engane. Não se engane, porque isso não vai se dar sem as custas da democracia armênia. Ou seja, todo mundo que conheceu a Armênia nos últimos, vou falar 10 anos, tá? Mas nos últimos 5 anos, de maneira mais intensa, conheceu uma nova Armênia. Né? Uma Armênia mais colorida, uma Armênia com muita vida cultural, com muita sociedade civil borbulhando. Né? E isso não vai se dar de maneira a preservar esse tipo de estrutura. Imprensa livre, partidos políticos livres, livre organização, reuniões, né, tudo que faz, inclusive a Armênia está em muitos índices desses na frente do Brasil, não estou nem falando do Azerbaijão, na frente do Brasil. Então esse tipo de governo, esse tipo de solução não se dá mantendo esse tipo de vida social que a gente preza, que a gente quer para o nosso país, Brasil, e também para a Armênia ou para qualquer outro país do mundo. Eu tenho medo, né, eu falei isso no outro podcast, estava se referindo, mas eu tenho medo de soluções de força ensejarem regimes autoritários.
né, e ensejarem regimes que podem descambar para um autoritarismo crescente na Armênia. Né? E, ao fim e ao cabo, uma das poucas coisas que a Armênia ainda tem na política internacional é dizer, olha, nós somos uma democracia, nós temos um state building, nós temos toda uma construção de uma democracia como o Ocidente entende que deveria ser uma democracia liberal, etc. Né? O Azerbaijão não tem. A Geórgia, né, mais ou menos, dependendo. Então é uma questão, assim, é muito difícil essa solução e não dá para saber o que vai acontecer daqui a 2, 3 ou 5 anos. Eu acho que, de alguma maneira, alguma parte da oposição vai falar, beleza, a gente tem que voltar a se aproximar do Putin de maneira mais carnal, para citar um ministro do governo Menem aqui na América Latina, porque por uma solução democrática negociada a gente não vai chegar a lugar nenhum. Né? Só que também a gente pode chegar a alimentar, fomentar alguns tipos de discursos, como a gente já viu na Armênia, que foi responsável por tiroteio no parlamento, no final dos anos 90, né, ou aquele ataque dos cavaleiros de Sassum, posto militar, há uns 2 ou 3 anos atrás. Né. São soluções de força, né, são grupos que tentam uma solução de força. E isso pode virar algo da política armênia de maneira mais presente. Né. Isso é algo horrível para todos nós. E se me permite, agora que você relembrou esses fatos da vida armênia, né, pós-independência, eu sei que não tem a ver com o tema, mas eu acho que aquele assassinato no parlamento ali mudou o caminho da Armênia realmente, porque ali parecia que a Armênia... Pô, eu era uma criança naquela época, obviamente, mas analisando hoje todo o contexto, parece que a Armênia ia por um caminho legal ali, muito bom, diferente do que ia ser com as oligarquias, né, que a gente viu. A Armênia passou, né, o povo armênio passou fome todos esses anos e, como você disse recentemente, pelo menos em Yerevan, na sociedade armênia fervilhava ali, tinha um poder de vida, enfim. É triste ver tudo isso acontecendo hoje em dia e não saber o que vai acontecer, porque, como Monte Melkonian dizia, e se a gente for levar ao pé da letra, realmente é desesperador. Se a gente perder a Artsakh, né, o último capítulo da história da Armênia, a última página vai ser virada. Né? E é o que a gente está vendo, os povos turcos cada vez mais estando mais próximos ali da Armênia. Isso linka com o que o Marcelo falou, né, para passar a bola para ele, que é a ligação por Siunik. O Siunik é um território muito estreito, né, então para você ligar Nagorno-Karabakh, a parte que hoje está ocupada pelo Azerbaijão, a região de Nakhchivan, né, 30, 40 quilômetros, né, e é o corredor que eles estão intencionando fazer. Se é um corredor ferroviário, rodoviário, ou se é de fato um território que vai ser conquistado, né, aí só a história vai saber dizer. E é uma cilada, né, é uma cilada, a gente fica muito apreensivo mesmo. É uma questão que a gente tá falando aí em primeira fase da guerra, segunda fase da guerra, mas entre esses 2 períodos a gente teve mais de 30 anos em que sim, foi investido em Artsakh como uma república, para se criar um governo, para se ter o seu próprio autossustentação, para se de fato tornar um país independente, mas a gente não investiu em resolver o status. A gente investiu como estrutura de país, mas não como para buscar o reconhecimento desse país, ou foi muito pouco investido, né? Se preocupou pouco, e quando eu digo investimento não é só em dinheiro, mas se preocupou pouco em resolver a questão da República de Nagorno-Karabakh, República de Artsakh, e pouco também em defesa militar, porque não se acreditava muito que, de fato, o Azerbaijão chegaria às vias de fato de um dia ir lá e usar a força para tomar os territórios. E agora a gente vai ter isso de novo, a gente tem 5 anos aí com esse status, segundo o acordo que foi assinado, para daí a gente resolver qual que é o status, né? A Rússia que está cuidando ali da região, a Rússia, Armênia e Azerbaijão, como mediadores para resolver o status da região, e até lá, vamos esperar passar mais esses 5 anos, a gente não conseguiu achar num ponto de convergência para chegar nesse status em 30 anos. Agora a gente vai ter que tentar achar em 5 anos. E é muito triste, realmente, torno a repetir essa palavra, porque nós somos armênios, né, e vendo, como você citou, Marcelo, como a República de Artsakh, independente de Artsakh, se construiu e foi se fortificando no decorrer desses últimos anos, sendo uma das democracias ali mais elogiadas daquela região, do Cáucaso, mesmo sem ser um país de fato.
É ruim porque os armênios, acho que os próprios armênios da região, como todos os seus líderes eram militares, então eles sempre confiaram muito. Todos eles, como o Heitor disse lá atrás, a maioria deles heróis da Primeira Guerra de 88 a 94, né? Então é difícil ver toda a situação. Você mesmo foi lá como observador independente em eleições e pôde ver como funcionava a região, né? É, a gente via que era uma situação, não dá para falar miséria como a gente entende no Brasil, né, mas em alguns lugares uma situação muito precária, ainda que dignidade, ainda que com qualidade de vida, né, por mais contraditório que pareça, né, mas era uma sociedade muito tensa com o que poderia acontecer. E aí entra em algumas entrevistas, depoimentos que a gente está vendo de pessoas na Nagorno-Karabakh hoje, né, dizendo, bom, tudo bem, né, voltei, a guerra, né, tivemos um novo cessar-fogo, eu voltei para cá, mas e agora? Eu faço o quê? Porque daqui a 3, 4, 5 anos pode recomeçar, eu não quero ter que fugir de novo. Então melhor ir embora de uma vez. Né? E alguns não voltaram. Né? Alguns ficaram na Armênia, alguns estão tentando ir para os Estados Unidos ou ir para a Rússia. O principal não aconteceu, que é uma discussão de um status definitivo para Nagorno-Karabakh. Nagorno-Karabakh é um país independente, Nagorno-Karabakh é parte da Armênia, Nagorno-Karabakh é parte do Azerbaijão. Isso continua sem acontecer. Né? Porque continua sendo uma república de fato, mas não de jure, né? Não no papel. E fica essa coisa, até quando? Né? Até quando? O que falta para que ela seja reconhecida como, de fato, um país independente, como Kosovo, como Montenegro, como vários outros países que têm um tamanho parecido e uma população parecida. Mas assim, isso também a gente pode entrar no caso da Ossétia, no caso da Abkhazia e outros, na Chechênia e outros tantos lugares por ali que também tem um status sombrio semelhante. Crimeia, regiões da Ucrânia, é um tabuleiro também mais amplo, né? A gente não pode querer desconectar e achar que só os armênios têm esse tipo de problema, porque tem outros casos aí que a gente também precisa levar em conta para analisar. E agora tudo fica mais nebuloso, porque, como você disse, tivemos a oportunidade de negociar, de discutir, de conversar, de resolucionar com um inimigo que não sabe fazer isso, mas que poderíamos ter um intermédio de diversos órgãos e agora nós perdemos todo o poder de barganha, perdemos 60% daquele território e agora a discussão, teoricamente, não adianta para os armênios, adianta justamente pelo status, para tentar trazer paz a essa região 3 décadas depois, né? Se é que eu posso falar assim, porque a paz ali não existe desde o começo do século passado, então... Tem uma coisa que a gente fala, talvez eu fale, mas eu não quero dar a entender o seguinte, os armênios tiveram tudo nas mãos para fazer a paz e não fizeram, não é isso, né? Porque do outro lado da mesa de negociação tem pelo menos mais um ator, que é o Azerbaijão, e se a gente não contar o grupo de Minsk. Né? E o Azerbaijão, várias vezes, ele é pouquíssimo razoável. Só que numa situação anterior, a gente tinha... como você falou, os armênios tinham controle da região de Artsakh, então além da Oblast Nagorno-Karabakh, como o Marcelo explicou, das regiões adjacentes. Então era mais fácil negociar numa situação que, olha, eu tenho o que você quer, mas eu não vou te dar tudo. Né? O que a gente pode chegar numa solução de meio termo? Né? E em alguns momentos a Armênia esteve disposto a fazer isso, e não fez por uma série de questões. Né? O atentado ao parlamento que a gente lembrou aqui mais cedo é um desses casos. Né? Algumas pessoas mostram o atentado do final dos anos 90 como um ponto de virada nas negociações de paz, porque radicalizou a posição política dentro da Armênia e a posição política do Robert Kocharyan. Então o Kocharyan ele vem para uma posição de menos negociação do que a anterior do Levon Ter-Petrosyan. Né? Ele era o Harapatsi, aquela coisa toda, né? É uma pessoa muito identificada, havia sido presidente de Harapá, então uma pessoa muito identificada com a região, né? Mas o fato é esse, né? A Armênia algumas vezes tentou negociar, né? Levor Ter-Petrosyan, o Giro Libaridian, foram negociadores que de fato tentaram dar um passo à frente, por mais que deixasse alguns territórios de fora, né? E isso não aconteceu. E algumas vezes o Azerbaijão implodiu a negociação dentro do grupo de Minsk, fora do grupo de Minsk, fazendo provocações como, né, o caso do Ramiz Safarov e do Duduk e dos tapetes, e isso tudo vai minando a negociação, isso vai minando a sociedade civil, porque esse é o ponto. Se qualquer tipo de resolução ela é impopular, tanto para a Armênia quanto para o Azerbaijão, né, qualquer tipo de solução que seja de meio termo é impopular, né? As soluções que são impopulares, elas precisam de ganhar algum tipo de aderência na sociedade civil. Falar, não, beleza, a gente vai desocupar território, mas a gente vai garantir que aquela parte ali seja nossa e não tenha discussão.
Só que se o tempo inteiro essa discussão ela é minada porque um maluco assassinou um outro cara, a machadada, porque os caras estão falando que aquele tapete que tem uma cruz, que tem palavras armênias, não é armênio, e porque o do Duque é um instrumento... Aí não tem, porque isso vai deixando a sociedade civil completamente impaciente contra coisas absurdas. E isso é proposital. Isso é proposital, a gente não vai achar que os azeris são malucos, né? Eles são malucos, eles realmente acham que o tapete armênio que tem letras armênias não é armênio, é azeri. Não, eles sabem que é armênio, né? Eles sabem que a catedral de Xuxi é armênia, eles sabem que várias igrejas da região são armênias, não são albaneses do Cáucaso. Eles sabem, só que eles fazem isso para minar as condições de ter uma negociação de paz, de certa maneira, civilizada, porque nesse campo eles têm menos chances de vencer, né? Então eles vão desconstruindo, e às vezes é literal, né? Infelizmente às vezes é literal, desconstruindo o que seria uma cultura armênia, uma presença armênia na região, para poder radicalizar os discursos, porque na radicalização o Azerbaijão leva melhor, porque é a partir dessa radicalização que a sociedade civil azeri é mobilizada em prol da guerra. A gente não pode esquecer que em julho pessoas foram nas ruas falando queremos guerra, queremos guerra, queremos guerra em Baku, né? Isso é um negócio insano. Me fala em que outro lugar do mundo, tirando os malucos do Capitólio, pessoas foram pra rua querendo violência, falando queremos guerra, querendo guerra. É um negócio insano, né? E assim, mas o Heitor ele é pró-armênio, ele tá, não, né? Pega um vídeo e assiste, não tô falando nada que, né, isso tá gravado, isso é notório, isso é sabido. Agora, ninguém está fazendo isso porque os azeris são animais. Não, muito longe disso, sabe? Porque os azeris são irracionais ou qualquer coisa do tipo. O que acontece é anos de mobilização para que aquela sociedade entenda que a guerra é a única saída possível para um problema causado pelos armênios, na cabeça do Azerbaijão, né? Pelos armênios. Então os armênios eles têm que ser tratados com violência e irracionalidade porque eles causaram esse cenário. Mas eu acho que é isso, assim, eu não quero, longe de mim, querer colocar a culpa disso tudo no Pashinyan ou na Armênia, que não negociou e tal. Mas o fato é que hoje a gente negocia com muito menos capacidade e muito menos coisas na mão do que negociaria 5 anos atrás. Obviamente o Azerbaijão tem os seus terraplanistas, com certeza, muita gente alienada, mas também a gente tem que ver como se dá essa construção, essa narrativa, né, a retórica governamental. E se a gente voltar um pouquinho e ver o que aconteceu antes de julho, das pessoas estarem ali pedindo a guerra contra os armênios, a gente vai lembrar que nesses, 17 anos de Aliyev, foi um dos piores momentos do governo dele ali, estava em xeque e ele pode ter aproveitado o momento. A Armênia teve um péssimo momento mundial ali para iniciar essa guerra. Você acha, Heitor, só para a gente encerrar isso, também chamar o Marcelo, você acha que a Armênia poderia ter, a Armênia não, mas o Pashinyan via Armênia poderia ter encerrado o conflito com alguma atitude, com alguma terra devolvida ali em cima da hora, na Bacia das Almas, falar, não, para tudo, vou te devolver aqui, Ardam e Kalbajar, e a gente segura a onda e vamos negociar? Eu acho que não, porque ali já estava muito claro que a capacidade militar do Azerbaijão, com o apoio da Turquia, era muito superior. A única coisa que Baku poderia pensar é o seguinte, beleza, eu vou garantir algum território em negociações diplomáticas e não vou gastar, né, a vida de milhares de pessoas do meu exército. Só que eles não ligaram muito para isso, ainda mais com a ajuda de mercenários da Síria. Então a gente sabe que essa segunda fase da guerra, ela moeu a vida de milhares de pessoas e o Azerbaijão teve uma baixa gigantesca, né, que é muito maior do que a que eles cogitam que seja. Naquele momento eu acho que não, acho que estava bem claro já que o Azerbaijão conseguiria vitórias militares e foram até onde eles quiseram. E ali o final de fato foi, beleza, para tomar Stepanakert seria um gasto militar muito maior e um desgaste político muito grande. Então a gente se contenta com Xuxi, que era de fato o que o Azerbaijão queria era Xuxi, né? Porque se toma Stepanakert, que tem outro problema, né? Porque Stepanakert é a capital de Nagorno-Karabakh, onde tem a maior parte dos armênios de Nagorno-Karabakh. Vai fazer o que com eles? Vai torná-los minoria dentro do Azerbaijão? Isso é um problema, né? Vai expulsá-los? Isso é um problema, isso vai dar manchete no mundo inteiro. Parou ali porque era confortável. Eu acho que o Azerbaijão chegou até onde conseguia chegar, até onde queria chegar, melhor dizendo, durante a guerra. Marcelo, para encerrarmos, a gente tem um último recado no final, mas para a gente encerrar agora o podcast, esse tema, Heitor, se quiser falar algo depois também. Marcelo, suas considerações finais.
E como a gente falou, né, Armin? Resta agora aos armênios, o que a gente pode desejar agora é que se resolva a situação interna na Armênia o quanto antes, porque a gente tem esses 5 anos para chegar a essa resolução de posição, de status de Artsakh, de voltar a de fato ir na mesa para discutir isso, e a gente tem que estar muito bem preparado. A questão é que esses 5 anos começaram a contar a partir do dia 10 de novembro, a partir do dia da assinatura do acordo. E já se passaram aí quase 6 meses e a gente está preocupado com as questões internas. Para mim, pessoalmente, eu adoraria ver essas novas eleições, porque se o Pashinyan ainda tem apoio interno, ele vai lá e ganha as eleições. Se não tem, se a oposição conseguiu se organizar, ela vai lá e ganha as eleições. E a partir do ponto que teve a eleição, a gente segue do jeito que está. Porque daí a gente precisa estar focado agora, a Armênia precisa estar focada agora, junto com as lideranças de Artsakh, para conseguir ter uma estratégia muito boa de não deixar esses povos na mão do Azerbaijão. Agora está na hora da gente conseguir essa resolução e o relógio está correndo. O relógio correu mais de 30 anos, quando definitivamente não quer entrar numa guerra de novo daqui a 5 anos. Definitivamente a gente não quer mais ver vidas sendo perdidas. Mas a gente precisa ter uma boa estratégia, a gente precisa ter um planejamento bem feito. É isso, Marcelo. Isso é um pouco do sentimento. Também realmente foram noites, mais de 40 noites e dias mal dormidas e procurando informações, né? O Heitor com toda a seus conhecidos ali, os links e informação para lá, informação para cá, até para tentar trazer, né, o mais confiável aqui para o pessoal, porque a gente está tão distante, né? Quase um globo terrestre. Mas é isso, sobre Artsakh, como você disse agora, Marcelo, esperar os próximos capítulos e tudo que acontecer de atualização sobre isso, o podcast Estação Armênia volta para falar, ou você pode acompanhar as notícias em nosso site, estaçãoarmenia.com.br. Temos então um programa. Heitor, eu gostaria, antes de encerrar, pedir para você falar um pouquinho do Derratsi, só para a gente chamar o pessoal para dar uma força nesse projeto tão bonito, que fala de Armênia também, que tem tantas coisas especiais aí para quem puder ajudar. Boa, obrigado, Armin, obrigado, Marcelo, por esse encontro virtual. Infelizmente a gente vai continuar fazendo encontros virtuais por algum tempo, essa nova fase da pandemia que a gente vive. E sobre o Derratsi, é um projeto que a Tati Budakian, minha companheira, está levando a cabo. É um filme, é um curta sobre a história de uma garota armênia que se muda para São Paulo, e aqui ela encontra todos os desafios de estar no Brasil, estar em São Paulo, mas também encontra a comunidade armênia, né, e ela é essa pessoa que é de outro lugar, mesmo estando dentro da comunidade armênia de São Paulo, ela é de outro lugar, e é um pouco também essa coisa, o estranhamento e o jogo de palavras com Derratsi, né, que tem toda uma poesia em torno disso que o filme trata, que eu não vou falar aqui. A Tati lançou um projeto no Catarse para poder financiar o filme dela, já tem cerca de 60% da captação feita, um projeto que está dando bastante certo. Infelizmente a gente teve que adiar as filmagens agora, né, começaria essa semana por conta da fase vermelha, né, do Plano São Paulo, e a gente fica na expectativa que a pandemia melhore no país inteiro. Nesse exato momento a gente tem a notícia que o Pazuello caiu do Ministério da Saúde, então isso pode ser um bom sinal, mesmo porque pior é difícil, né? E quem sabe uma melhoria na pandemia, na gestão da saúde pública no Brasil, melhora a pandemia, melhora a vida de muitas pessoas, a economia de muitas pessoas, e também permita com que a gente faça esse filme. Que ninguém morra sem oxigênio. Exatamente, que a gente tenha um pouco mais de tranquilidade para viver as nossas vidas, né, sem se preocupar com esse tipo de coisa também. E, aliás, também na Armênia, né, a Armênia vive a pandemia, a gente esquece disso, é tanta coisa acontecendo que a gente esquece que a Armênia vive a pandemia também, com números bastante preocupantes se a gente pensar a estrutura de saúde que o país tem. Mas esse é outro papo, né, mas é também, de certa maneira, o mesmo papo, porque uma das contrapartidas do projeto de financiamento da Tati é que se você doa para o filme, para a realização do filme, a UGAB Brasil, ela doa a quantidade igual de dinheiro que você doa para o filme para
pessoas que estão sofrendo por conta da guerra, né? Pessoas que perderam suas casas, suas terras na guerra, mas também pessoas que estão sofrendo por conta da Covid. Então é uma maneira de financiar, né, um projeto independente feito por uma armênia aqui de São Paulo, com vários armênios, né, tem muita gente envolvida nesse projeto da comunidade, vários amigos e amigas nossos, né, e também de ajudar os armênios que precisam de ajuda nesse momento na Armênia, em Artsakh. Vocês podem procurar no Catarse, é o projeto Derhatsi com H, né, e a gente vai deixar também na descrição aqui do episódio para quem quiser. Perfeito, muito legal. Heitor, só para a gente finalizar mesmo, vamos falar sobre o termo Derhatsi, né, que ele quer dizer alguém que não é de lá, um estrangeiro, né, um forasteiro, e na Armênia não se usa muito isso. Aqui na colônia armênia aqui do Brasil, o pessoal sempre fala, o filho da fulana casou com uma Derhatsi, né, que uma pessoa não armênia, e você tomou muito essa pecha aí por muito tempo. E como que é esse Derhatsi? Porque os armênios não entendem muito bem, a questão é sobre esse termo, né, só para ficar mais claro para o pessoal entender. Porque Der é terra, né, então o Derhatsi é aquele que vem da terra, então em português seria nativo. Em português é como se você chamasse uma pessoa de índio, né, ou seja, o nativo, você é nativo. Então era aquilo. Isso é uma coisa muito da comunidade sul-americana, né, de chamar a pessoa não armênia de Derhatsi, né? Você é Derhatsi, ou seja, você é da terra, né? Na Armênia isso não faz sentido algum, porque se um armênio vira para um não armênio e fala você é Derhatsi, né? Na verdade os Derhatsi da Armênia são os armênios, né? Mas nas comunidades da América do Norte eles não falam Derhatsi. Se o Marcelo sair em Toronto, for na igreja e falar fulano é Derhatsi, eles não vão entender, né? Eles falam Odar, né? Que é estrangeiro. Odar. Então é engraçado, né? Ficou bem característico aqui do Brasil, né? Essa coisa do Derhatsi. E acaba tendo na velha guarda da comunidade uma pecha, né? Algo preconceituoso. Chamar alguém de Derhatsi é chamar alguém, né? Essa pessoa não é armênia, ou seja, a gente não quer ela por perto. Como você disse, casou com Derhatsi, né? Casou com alguém de fora da colônia, portanto tá errado, né? De cara tá errado. O filme brinca com isso, porque tira... na verdade não tira a pecha negativa, mas reproblematiza esse conceito com uma figura de uma pessoa que sai da Armênia e vem para cá. É curioso, porque para a pessoa que vem da Armênia para cá, Derhatsi é você, armênio. Você é o Derhatsi, você nasceu aqui, né? Então você é o nativo. Exato. Então muda a perspectiva, né? Isso ajuda a abrir as nossas cabeças também, que a gente às vezes pensa muito em caixinhas, né? Essas caixinhas, elas podem ser desmontadas. Legal demais, Heitor. É isso. Então, você que está aí acompanhando, se quiser ajudar esse projeto, muita gente envolvida, é um projeto muito bonito, tem lá suas recompensas, procura lá no Catarse, Derhatsi, vai estar o link aí na descrição, em todas as descrições, o Marcelo é mestre nisso aí. Heitor, para eu chamar o Marcelo e encerrar, faz o seu merchan aí, eu ouvi você falando dos seus podcasts, aonde você transita, esse professor tão querido aí, e fonte de informações para muita gente. Passa aí Eu transito em qualquer lugar que eu não precise transitar de skate. Aí eu deixo para você. Você sabe, a única vez que eu fui transitar de skate em algum lugar, eu tomei um tombo que eu não esqueço até hoje. Não, obrigado, gente. Obrigado pela conversa mais uma vez. E eu estou no GEPOM, Grupo de Estudos e Pesquisa sobre o Oriente Médio. Vocês podem acessar gepom.com.br. Eu ofereço alguns cursos ali, todos relacionados à Armênia, direta e indiretamente. Agora, no final de março, a gente começa o curso Os Armênios do Império Otomano Diáspora, que é um curso que eu fiz 4 edições do GEPOM, fora, né, Armin? Você viu aquele curso lá na USP que eu também dei, comecei a dar 10 anos atrás, já estou ficando velho, né? Mais 10 anos atrás, já 11 anos atrás. Então, o desdobramento daquele curso, daqueles tantos cursos da USP e de várias outras discussões, eu estou oferecendo agora de maneira online pelo GEPOM, né? Então, gepom.com.br. As pessoas podem acessar e ver lá os preços, as condições de pagamento, carga horária e como que funciona. Professor, você é muito querido, você é especial, é um cara aí que defende bravamente aí essa questão, leva ela para academia, né? Não toma partido para si, mas gosta de mostrar a história, né? Historiador nato aí, cheio de trabalhos importantíssimos, desde até o doutorado, né? Isso aí fica para outra conversa, um prazerzaço poder falar com você mais uma vez, sempre, saudades demais do seu Bastermar. Vou chamar o Marcelo querido também. Marcelo, o seu merchan é o nosso merchan, né? Porque o cara aqui é especial, né? O Heitor concura, então vamos falar do nosso aí, você encerra, obrigado, bom estar com você mais uma vez, bom ter matado saudade de você há pouco tempo atrás aí, quando essa pandemia deu uma
deu uma possibilitada, foi bom te ver mesmo com todas as precauções. Cara, obrigado, encerra aí pra gente, e é isso. É isso aí, que saudade que eu tava de gravar, né? Que a gente tava aqui de voltar para fazer um podcast, já tem bastante tempo desde o último. Vou aproveitar para deixar de novo aqui o recado para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, que aonde você esteja acompanhando a gente, seja no YouTube, no Spotify, aonde você tiver, a plataforma que você estiver usando para curtir a gente, para seguir a gente, colocar a gente aí entre os podcasts para você ser notificado quando sai um episódio novo, porque não é tão comum, é bom você ser notificado mesmo. Vou lembrar aqui, fazer aquele nosso jabá, como você falou, Armin, o Explica, que está rodando aqui atrás de mim, para quem está vendo aí no YouTube. A gente tá aí com a nossa terceira temporada, tá vindo um monte de vídeo por aí, vai ter bastante coisa sobre a cultura da Armênia, e esse tema que a gente tá falando, a gente teve 3 explicas especiais aí sobre a história de Artsakh, sobre desde antigamente, primeira fase da guerra, e a República de Artsakh, desde a República de Nagorno-Karabakh, Artsakh, desde 94 até 2020, né? Porque essa guerra acabou de acontecer, a segunda parte dela aí, e aí a gente ainda está esperando os desdobramentos para depois fazer um vídeo também para falar sobre o que aconteceu. Eu costumo dizer no Explica, Shinor Hagalutyum, para você que ficou até aqui, e os Explicas tem normalmente 11 minutos só, aqui a gente já tem mais de 1 hora de podcast, então aqui que eu vou dar o meu Shinor Hagalutyum mesmo, porque que é o nosso agradecimento, né, ao obrigado em armênio, por você ter ficado até aqui. Valeu, gente. Nos vemos no próximo. Até breve, senhores. Shinor Hagalutyum. Valeu.